Devocional Diário Café com Deus Pai por Júnior Rostirola, 1º de junho. O justo prosperará em todo o tempo. O Senhor apareceu a Isaque e disse: Não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Livro de Gênesis capítulo 26 versículo 2. Diversas vezes, vemos nas Escrituras a trajetória de pessoas que se encontravam em situações que aos olhos humanos não havia saída, mas que, por meio do poder da fé em Deus, foram surpreendidas, mostrando que nada é impossível para o Senhor. Talvez você viva rodeado por um cenário difícil, em que todas as circunstâncias dizem não, em que nada sustenta a sua fé, mas o fato é que, se você for resiliente, perseverar e com fé obedecer, com toda a certeza provará do milagre. Isso aconteceu com Isaque. Ele também sentia ventos contrários soprarem em sua direção, e um deles foi o da escassez. Ele passou pela mesma dificuldade que o pai dele, pois a terra onde ele vivia era assolada pela fome. Da mesma forma que aconteceu com Isaque, um fato externo pode impactar a vida de qualquer um. Você pode passar por uma tempestade, por um acidente, por uma doença, por perdas ou crise econômica. O mundo vive em constantes mudanças em todos os aspectos, que de alguma maneira refletem em nossa vida. Mas, independentemente de todas essas variáveis alheias à nossa vontade, devemos nos manter firmes em nossa fé e orarmos entregando ao Senhor o controle da nossa vida. Uma vida edificada em Deus nos levará a enfrentar os tempos de escassez como Isaque, o qual, mesmo em meio a um cenário em que a fome era presente, prosperava e, em todo lugar em que cavava poços, encontrava água, independentemente de qualquer situação ou circunstância contrária pela qual esteja passando. Saiba que com o Senhor você continuará crescendo e prosperando. Frase do dia: ser alguém que ouve continuamente a Deus é essencial para permanecer frutífero. Leitura bíblica. Livro de João capítulo 19, palavra-chave: prosperidade. João capítulo 19, Jesus é condenado. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, diziam: Salve, Rei dos Judeus! E batiam-lhe no rosto. Mais uma vez, Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu o estou trazendo a vocês, para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Mas Pilatos respondeu: Levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram: Temos uma lei e, de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: De onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo, disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: Não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante Pilatos procurou libertar Jesus. Mas os judeus gritavam: Se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei opõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Era o dia da preparação na semana da Páscoa, por volta das 6 horas da manhã. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: Mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei, senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Jesus é crucificado. Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus, levando a sua própria cruz. Ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele 2 outros,
um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim que esse homem se dizia Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si, e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e, perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. A morte de Jesus. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela. Colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo, e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o espírito. Era o dia da preparação, e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram, então, os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus e, em seguida, as do outro. Mas, quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E, como diz a Escritura noutro lugar: olharão para aquele que traspassaram. Jesus é sepultado. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, com as especiarias. De acordo com os costumes judaicos de sepultamento, no lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado, por ser o dia da preparação dos judeus. E visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Se você tem gostado do conteúdo desse canal, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar esse vídeo com quem você ama. Te espero no próximo vídeo. Até lá!